Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Quero Festa, mais um episódio, e hoje meu tema é saúde emocional da noiva. Mas antes de eu apresentar minha convidada, já conhece nosso canal? Já se inscreveu aqui embaixo? Ó? Ainda não? Então vamos dar um tempinho antes de eu apresentar minha convidada especial. Já falarei com ela e vocês irão conhecer. Quem não conhece, porque tenho certeza que muita gente já conhece. Mas então se inscreve no canal. Já aciona o sininho, porque toda quinta-feira, às 20 horas, tem episódio novo e você não pode perder. Hoje, nesse tema, eu recebo primeiramente a minha pastora, é uma alegria, e futura psicóloga. Falta pouco tempo, pastora Kelly Golaski. Estamos no 10/10 agora. Reta final. Reta final. Seja bem-vinda, pastora, fique à vontade. E olha que é um tema polêmico, né? Com certeza, eu estou muito honrada de estar aqui. Confesso que estou até um pouco tensa, nervosa. Mas eu sei que vai ser de grande valia para todas as noivas, amigos, parentes, todo mundo que assistir, porque na verdade é um tema que serve para todo mundo, né? Principalmente para esse tempo de tensão, de casamento, de noivado, até chegar ao altar. E ainda temos um pós, né? Porque Sim. não acaba ali, né? Não. Tem depois. Mas quem é? Para quem tá em casa, porque assim, a comunidade aba inteira tá assistindo, tenho certeza. E como a pastora já disse, nós vamos falar de temperamento, de várias situações. E às vezes vai falar assim, mas é voltado podcast Quero Festa só pra noiva. Não, você tem que assistir, porque às vezes você tá vivendo alguma dessas situações, não é? Com certeza. E fala assim, deixa eu virar a chave, deixa eu buscar um tratamento, deixa eu rever a situação, porque ela vai dar dica até de como fazer isso, viu, pessoal? Mas quem é Kelly Golaski? Bom, vamos lá, então. Me sinto honrada de estar aqui. Obrigada, Wellington. Eu fiquei pensando assim, vou chegar lá, vou chamar ele de Felipe, de Wellington, porque, né, os íntimos chamam de Felipe, né? Obrigado por me receber aqui para um tema tão importante que é saúde emocional, né? Então, para falar de saúde emocional, então primeiro vou me apresentar, né? Como você disse, meu nome é Kelly Golaski, sou mãe de dois filhos lindos, 2 meninos, esposa de um ótimo marido, um pai, um pastor maravilhoso para o nosso rebanho. Minha primeira formação é serviço social e agora estou terminando a minha segunda graduação, agora já mesmo, neste final de ano, de psicologia, né? E estudando a psicologia, eu percebi que eu sou cada dia mais apaixonada pelas pessoas mesmo, em cuidar de pessoas, né? Eu que já trabalho com isso há mais de 23 anos, né, no pastoreio e também dentro da área da assistência, o ser humano como um todo complexo, né? Eu tenho sonhos, desejos, quem sabe eu tenho 21, 22 de casado, quem sabe eu não faço uma festa de 25 anos aí, porque adoro. O sonho meu é casar igual o povo casa hoje, porque no meu tempo não era esse momento tão poderoso que havia de casado, né? Então, hoje eu sonho com isso também, olha aí que belezinha. Renovar, né? Os votos. Renovar os votos, muito bem. E pastoreio a comunidade Aba, nessa comunidade há 4 anos. Acho que... E aí, sou eu, né? Essa sou eu. Dona de caras e bocas, sim, vocês vão Muito. perceber. Vou tentar me controlar, mas minha expressão é cruel, ela fala. Dentro disso, a senhora já começou falando que a senhora veio do serviço social e já tem uma trajetória de pastoreio. O que levou a senhora à psicologia? Então, vamos lá. Eu, desde que, quando eu iniciei meu primeiro trabalho dentro do serviço social, que eu nem era ainda assistente social na época, não tinha nem a graduação, eu fui trabalhar no Fundo Social da Solidariedade, numa cidade que nós pastoreamos. E sempre trabalhei do lado de psicólogas, e principalmente psicólogas da área do comportamento. E elas diziam assim para mim, pronto, chegou a analista do comportamento, chegou a analista do comportamento. Elas diziam assim, você escolhe até o lugar para sentar, para você poder observar as pessoas. Então, cresceu o desejo de trabalhar dentro dessa área, porém, eu fui fazer serviço social. E aí, há 5 anos atrás, né,
surgiu a oportunidade de eu iniciar psicologia, e aí eu encontrei, assim, o meu lugar dentro dessa área. Eu creio que vai ser muito bom para mim, porque isso me ajudou bastante, e eu sei que eu posso colaborar com muitas pessoas. Isso é muito bom e realmente colabora bastante. Pastora, não sei se chama de Kelly, de pastora, À vontade. a dura da intimidade, né? Chama de Wed, chama de Felipe, ó. Tá vendo? Como podemos definir a palavra, o que é a saúde emocional de um ser humano? Aí que tá, né? Hoje mesmo eu estava lendo uma parte de um artigo de Daniel Goleman, que ele trabalha muito essa questão das emoções, e durante muitos anos a gente entendia que saúde emocional a gente equiparava a um QI. Ele é muito inteligente, ela é muito inteligente, então vai se dar bem na vida, vai ter sucesso, vai crescer, vai prosperar, vai ganhar dinheiro. E Goleman, ele vem trazer algo diferente, ele vem dizendo assim que o QE, em vez do QI, pode fazer mais sucesso na vida de uma pessoa, pode alavancar mais ela na vida dela do que necessariamente o coeficiente, né, de inteligência. Mas o emocional, porque a saúde emocional é você saber lidar com o outro, você não... a gente fala muito em empatia, Wellington, mas a gente tem que entender que empatia não é eu só me sensibilizar por aquilo que a pessoa está passando, mas eu estar com ela. Porque, às vezes, quando a pessoa está numa crise emocional, existencial, ela não tem quem esteja com ela. As pessoas dizem assim, eu me sensibilizo, nossa, eu senti a dor dela, eu tô triste porque ela está desse jeito, mas não está lá com ela, não está lá tentando colaborar naquela complexidade que ela está vivendo naquele momento para ajudar um retorno, para ajudar a levar aquela pessoa a ter os conteúdos novos, elaborar o que ela está passando. Então, saúde emocional, ela é tão importante como a gente ir ao dentista, como a gente ir ao cardiologista, né? Como a gente cuidar do nosso físico, como a gente ter, por exemplo, alguém que nos ajude a administrar as nossas finanças. Então, um terapeuta, por exemplo, ele nos ajuda a cuidar da nossa saúde emocional. Então, a emocional vem das emoções e nós somos um turbilhão de emoções. Essa é a verdade. A gente acorda, às vezes, com vários sentimentos e esses sentimentos vão alterando durante o dia, e só que isso pode nos prejudicar se não for cuidado. Então quer dizer que nós somos seres humanos que estamos a todo momento com uma linha tênua, né? Com certeza. Que passa do bom para o ruim muito fácil e muito rápido. Com certeza. É por isso que Goleman diz que ter saúde emocional, ou seja, o QI emocional, né? O coeficiente emocional, pode te levar ao sucesso mais do que você ser inteligente. Tem muita gente inteligente trabalhando assim em áreas que não estavam preparadas, achando que iriam ter um sucesso e não estão. E pessoas emocionalmente bem, alcançando êxito na sua vida, né? Então, devido a essas oscilações, a gente costuma dizer assim, até uma brincadeira, pessoas são contratadas por currículo, mas são muitas vezes mandadas embora pelo comportamento. Sim. Porque não sabem lidar com situações, não sabem lidar com pessoas, não sabem lidar com o emocional, com todo tipo de pessoas, né? Então, isso pode prejudicar dentro do ambiente de trabalho e também aí as pessoas que estão alcançando em lance matrimonial, com certeza isso pesa bastante não ter uma saúde emocional. Fala uma coisa pra mim. 2023, pastora, como que funciona? Porque assim, a gente viveu uma pandemia, vivemos diversos lutos nesta pandemia, pessoas mudaram mentalidades e pessoas não conseguiram retornar à sua existência, ao seu contexto. Como a gente acabou de falar, uma saúde emocional perfeita, voltar assim ao ponto zero, né? Sim. E como que faz hoje em dia? Porque antes da gente entrar no contexto noiva, o ser humano que está assistindo em casa, pastora. É interessante essa pergunta e ela veio assim, bem aquilo que eu vinha meditando agora à tarde, sabe? A gente tem que pensar que nessa pandemia, por exemplo, a gente teve muitas perdas. E toda perda, ela abala o nosso emocional. A psicologia explica que todo luto, vamos dizer assim, porque toda perca é um luto, né? Se a gente perde um parente, tem pessoas que perderam 2, 3 da mesma família nessa temporada de Covid, assim, que foi o mais
em alta, né? E nós percebemos o seguinte, que o luto, ele não é só algo assim, é a morte. Às vezes é a perda, né? O final de um relacionamento, por exemplo, né? A questão dos pais que vão casar os seus filhos e depois é como se os filhos, aquele sentimento de vazio dentro da casa, que eles não sabem lidar, é como se eles estivessem vivendo um luto, ainda que eles saibam que de repente o filho está a 3 quarteirão, no bairro seguinte, mas é um sentimento de perda, né? E esse sentimento, emocionalmente, a psicologia explica, principalmente dentro da psicanálise, que a pessoa até os 2 anos, é normal ela ter esse abalo emocional, de repente, aí um ponto de depressão, ou até mesmo, às vezes, não depressão em si mesmo, porque a gente tem que tomar muito cuidado em dizer assim, eu estou depressivo. Às vezes não é uma depressão real, né? Porque todo transtorno, toda síndrome, ela tem que ser atestada, ela tem um contexto, por que ela é chamada daquilo, o que acontece, né? Tem que ter alterações para ser, né? É como a gente fala assim, olha, tem que ter de repente, alteração do sono, tem que ter alteração da consciência, tem que ter uma alteração assim, falta de desejo, para que isso comece a ser realmente um transtorno. Mas eu vejo assim que durante esse tempo de pandemia, as pessoas vêm sofrendo muito e os consultórios dos terapeutas estão cada vez mais cheios, e também se despertou um desejo de muitas pessoas entrar dentro dessa área da psicologia para poder compartilhar, ajudar, ouvir, porque nesse tempo que a gente está hoje, as pessoas não gostam de ouvir outras pessoas, não tem tempo para ouvir, né? Hoje celular, olha, falou algo assim importante, você, não só noiva, mas quem está assistindo, quantas vezes você mesmo fala assim, não tenho tempo para tomar um café, não tenho tempo para sentar almoçar com meus pais, não tenho tempo para poder dar um passeio com a minha família, não tem tempo. Perdeu-se o tempo, né, pastora? E assim, a gente precisa ter uma frase que eu carrego comigo, que diz assim, que eu preciso fazer com o tempo o que ele faz comigo. Ele me usa. Porque quando eu reparo, eu já ganhei rugas, eu já minha pele já ficou flácida, a gente vai envelhecendo, né? E o tempo faz isso com a gente, ele vai nos usando. Você olha para trás e fala, ué, onde que eu estava que isso aconteceu que eu não vi? Né? Então a gente precisa fazer com o tempo que ele faz com a gente, usar ele de maneira sadia. Né? Ter o tempo para se cuidar, para se amar, para estar com a família, para cuidar da saúde emocional também é importante. É importante buscar, sabe, essa autoajuda, esse autoconhecimento, porque às vezes a gente está muito preso, muito rápido em ajudar pessoas. Mas e quem me ajuda? E o eu, né? Exatamente, onde eu fico. Né? Olha lá, agora nós vamos entrar. E o eu, você noiva, cadê, hein? Nesse processo. Por quê? Fui pedido em noivado, aceitei, fechei o salão. Agora começa a doideira. Eu tenho 1000 contratações, o dinheiro parece que não vai dar, a minha insegurança do novo vem e a mente da noiva fica a 1000. E aí a senhora falou algo há poucos dias, porque cerimonialista é um pouquinho psicólogo. Mas ele não é psicólogo. O buffet é um pouquinho psicólogo, mas não é psicólogo. Exatamente. Ela falou isso há poucos dias e nós estávamos juntos. E quantas vezes a gente tenta ajudar, tenta auxiliar, mas quais são os principais transtornos que elas podem sofrer nesse percurso? Fiquei noiva e agora começam os medos até eu chegar ao altar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, agora aqui, né, falando de futura psicóloga e pastora, né, para você, é o acolher. Eu acredito que toda noiva, todo casal que vem até o Wellington cerimonial, ele vem e ele consegue fidelizar com você justamente por conta da sua acolhida, de quem você é. Isso é em tudo, né? Quando um paciente chega, por exemplo, num consultório, ele tem que sentir afetividade pelo terapeuta. Tem que haver essa troca. Então, primeiro momento, você acolhe. Só que assim, não é só acolher, não é só o processo, porque, de repente, você está muito ligado ao estrutural,
né? Eu vou Ou fazer protocolos. isso, eu vou correr isso, eu vou fazer aquilo, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que correr atrás do fornecedor, fazer várias coisas. E aí é onde a noiva ela se sente, às vezes até impotente. Por mais que ela saiba que alguém está fazendo por ela é como se alguma coisa estivesse escorregando da mão dela. Então, emocionalmente, por mais que ela fale assim, não, eu confio no Wellington, mas ela tem um medo e a insegurança de que alguma coisa vai dar errado. Então, é aí que entra, por exemplo, a ansiedade, que é, assim, uma ansiedade e depressão são as doenças do século XXI. E elas detonam o emocional da pessoa mesmo, porque a ansiedade é a preocupação de algo que eu não sei. Se vai acontecer, se não vai acontecer. Exatamente. Então, eu estou preocupada com alguma coisa que vai acontecer, mas eu não sei o que é. Mas eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar bem. E aí, de repente, tá lá trabalhando e dá um surto ali, vai pro banheiro e chora. E aí a pessoa pergunta, eu não sei, mas é por causa do meu casamento. Aí a pessoa fala, mas você vai casar quando? Ah, daqui 2 anos. Sabe assim, mas já está acontecendo, né? Então, assim, a noiva, ela precisa fazer várias coisas que vão ajudar ela na saúde emocional. Por exemplo, a questão do humor. Ela quer emagrecer, ou ela Todas precisa querem, engordar, né? não, porque às vezes é muito Ou magrinha, outro. precisa engordar, né? Ela fala, eu preciso caber no vestido e ficar um pouquinho mais gordo, porque senão se eu emagrecer, eu já sou magra, se eu emagrecer muito, pronto, né? E o medo de não caber no vestido, e o medo de acontecer algum acidente no percurso desse caminho de festa, de convidados, porque hoje a gente sabe que a cerimônia não é só uma cerimônia, é um marco de uma história. Eu fico imaginando, se eu posso falar isso ou não, mas eu fico imaginando Jesus chegando num casamento hoje, né? E, assim, vai faltar vinho, vai faltar o vinho, a cerveja, porque as pessoas estão muito preocupadas hoje em agradar Todos que os estarão seus lá. convidados, né? E esquece que tudo que está sendo feito é para o casal. Sim. É eles que têm que gozar da festa. Então, o emocional da noiva, ela tem que estar bom. Ela tem que cuidar para ela não viver essa oscilação de humor, sabe? Ela fica oscilando, ela chora, daqui a pouco ela dá risada, e aí ela entra até em histeria, viu? E às vezes as madrinhas entram em histeria coletiva junto com ela, sabe? E aí fica joga o todo mundo cerimonialista no meio do grupo. E aí o cerimonialista também entra em histeria também, né? Tem que dar um grito com todo Fala, mundo, fala, chega, dá uma chega, opa, segurada. isso mesmo, né? E tem que tomar cuidado, porque senão ela pode idealizar, fantasiar algo, e quando acabar aquilo tudo, ela dizer assim para si mesma, e agora? O que eu vou fazer? Agora eu casei, mas acabou a festa, eu não sei o que fazer mais. É o que mais ocorre. Pastora, a senhora falou pontos importantes que aí quem está em casa tem que prestar atenção. Ela falou que assim, o casamento, a idealização não é para os convidados. Entenda isso, a festa é sua. E eu falo isso para todos os noivos que sentam na minha mesa. E eu, como pastora, também falo isso para todas as pessoas que fazem o casamento. Eu digo, pastora, posso isso? Eu falo para ela, a festa, ela é sua, é o seu dia, é o seu momento. Porque às vezes a família, Wellington, a noiva, ela quer agradar o pai, quer agradar a mãe, quer convidar os convidados do pai e da mãe, com pessoas que às vezes ela nem conhece, né? Que nem viveu o relacionamento. Exatamente, pessoas que não fizeram parte da história nem dela e nem desse momento de conhecer a pessoa, de estar nesse processo de casamento. E isso é complicado, porque aí ela acaba se frustrando, porque ela queria de um jeito, a família quer de outro, porque o pai vai pagar, porque a mãe... E é assim, acho que a família toda deve entender isso, né? Não é só a noiva, não. A família toda tem que entender. O casamento é dela, né? Deles. Eles precisam ter essa autonomia para fazer isso. E a saúde emocional está dentro disso. Porque senão desgasta ela. Imagina, chorando porque ela não queria daquele jeito. E aí gera o momento de começar a criar decisões também, não é? Não é virar uma chave também? Que é aquele momento assim, ó, quando eu começo a criar decisões, a minha lista vai ser assim. O fornecedor que eu quero é assim. Exatamente. O desejo que eu tenho de ter uma cerimônia é assim. Ela começa a criar decisões do que ela vai continuar na vida dela posterior, não é? Com certeza, porque ali é o primeiro passo, né? É chegar ao altar. Sim. Não é assim, eu cheguei no altar e disse, ufa. Não, ali depois do altar é que vai começar. Então, eu imagino assim, porque para a mulher o casamento é diferente do homem.
Você sabe disso, né? Sim. A mulher, ela tem todo aquele ornamento, todo aquele, o vestido perfeito, a comida perfeita, o buffet perfeito, o salão perfeito, ela tem A tudo isso. decoração tem que ser dos sonhos. Exatamente. O noivo fala assim: eu quero é casar. Se eu vou casar na praia, debaixo de uma tendinha, se eu vou. O importante, se ele amar essa mulher mesmo, o importante é ela chegar lá no altar. Sim. Essa é a importância dele. Então, ele tá, assim, ela vai escolher até o terno que ele vai usar. A mas maioria, ele não né, vai meninas? saber o que ela vai pôr, não é? Ele não vai saber o que ela vai pôr, mas ela vai saber, não, eu quero cinza, ou prata, ou preto, eu quero assim, quero... Ela vai decidir todas as coisas. E ele só vai dizer, sim, meu amor, tá tudo lindo. Você gostou do docinho? Sim. E se ele disser que não, então, porque você não gosta. Aí aquele começa os emocional, drama. né? Isso, ó, a emoção. Vai lá em cima os picos de emoção, né? Porque você não tá se importando, porque você marcou o jogo quando a gente ia provar a comida. Tudo isso vai... Não é assim que acontece? Tudo isso. E eu acredito que você tem que lidar com... mediar tudo isso, né? E aí o emocional vai mesmo, porque quando ela começa a idealizar, e aí ela volta para a realidade, de repente o orçamento, né? O lugar que ela queria não tem vaga, não tem disponibilidade, Ou não comporta a quantidade de convidados que ela também sonha. tem isso, né? Tudo isso mexe muito emocional. As barreiras nela. começam a surgir. Muito, muito. E é muito importante que ela pense que ela tem que cuidar de tudo. Do físico, do emocional, do espiritual e também o financeiro. Porque às vezes aí entra uma outra questão, que é a neurose, onde a pessoa ela pode ser compulsiva. Então, ela em tudo. Às vezes ela vai ficar tão nervosa que ela vai comer. Ou querer comprar. Ou, exatamente, gastar. Nem queria tal fornecedor, agora eu vou a festa é pôr. para 150, ela faz assim para 300 pessoas, nem vai às 300, mas ela, desesperada, ela começa a querer comprar, e a compulsão vai tomando ela, né? Nossa. Pastora, a senhora falando desses pontos, desses transtornos que aparecem, eu vejo muitas vezes as noivas que a gente tem, quantas vezes elas passam por isso. Um dia elas estão super felizes com a questão assim, ó, tô realizada, tô com os melhores fornecedores, tô acreditando. Outros dias elas ficam desesperadas. Mas será que meu roteiro vai dar certo? Será que os músicos vão chegar na hora? Será que a decoração que eu tinha escolhido que era bege, agora eu quero o tom de champanhe, é a mesma cor, quase não muda, mas se eu não mudar não vai ficar melhor? São picos assim muito rápidos e alterações muito rápidas. Como que elas podem ver se elas estão realmente indo para o rumo certo? Porque eu sempre falo na questão do cerimonialista. Se você confia no meu trabalho, fecha. Se você não confia que eu vou te dar a direção e uma semana antes você está entregue, não fecha, vai para outro. Porque você precisa ter segurança. Com certeza. Mas quantas vezes elas mesmas inseguras com elas, com as novidades que virão, com o casamento, com a casa, porque casar só não é só a festa, né? Com certeza. É a mudança de vida. Como que elas podem lutar com isso, pastora? Então, a gente vê assim que a noiva, ela passa o período da TPN aqui, né? Que é a atenção pré-nupcial. É. E essa atenção, ela é muito forte, né? E ela é excessiva. A gente percebe que isso vem gerando em excesso, né? Justamente porque eu falo para você, porque os casamentos hoje viraram grandes eventos. Sim. Né? A pessoa fala assim, se eu não puder fazer daquele jeito, então eu vou lá no cartório, caso e acabou. Ou junta, porque a gente vai fazer isso daqui 5 anos, 10 anos, quando a gente tiver dinheiro, tem muito isso. Porque o casamento hoje é uma idealização, a festa, o momento. Essa questão da noiva oscilar muito vem devido a algumas coisas. Por exemplo, a expectativa que ela tem. Sim. Ela tem uma expectativa muito grande do casamento dela. E quando ela chega para você, por exemplo, que é o cerimonialista, e ela confia em você, você precisa demonstrar para ela que você também confia nela. Para poder dizer assim, olha, noiva, isso aqui é legal, mas você confia em mim? Confio. Vamos tentar assim? E ela tem que ser aberta, porque às vezes, devido a essa tensão que ela vem passando, ela fecha.
E ela não consegue abrir, às vezes ela tá tão, vou usar um termo aqui, bitolada, que ela quer aquilo daquele jeito, que às vezes tem tanta coisa nova, boa, ou que pode ser mudada ou adaptada, que vai ficar muito melhor para a cerimônia, mas ela tá muito focada naquilo, e ela não consegue, né? Ela cisma com aquilo, ela pega uma mania em cima daquilo, e ela não consegue abrir o coração para receber coisas novas. E assim, os transtornos têm muito isso, porque, por exemplo, a gente citou aqui a ansiedade, que é a preocupação, mas quando a gente pensa, por exemplo, uma noiva que fique depressiva, porque de repente alguma coisa no meio do caminho não deu certo, a gente vê que ela começa a dizer que não vai funcionar, que ela quer desistir, que ela vai abandonar tudo, que talvez ela vai morrer, não vai chegar nem no casamento, porque é um sentimento que ela tem, sabe? Será que eu vou viver isso mesmo? Né? Será que isso é para mim mesmo? Né? Porque ela está presa a várias coisas e vão vir muitas novidades. Então, a base da confiança para você, então vai uma dica, é você realmente confiar na pessoa que você está contratando. Sim. Eu acho que isso faz o recurso assim melhor, né? Porque quando, por exemplo, vou usar aqui algo assim, quando uma pessoa chega para mim para abrir a vida dela, ela tem que confiar naquilo que eu vou dizer para ela, né? Eu tenho que ser a última esperança dela. Então, quando ela chega até você, você é a esperança dela. E então, pode vir, viu, meninas? Ela tem que confiar, né? Pastor, a conversa tá boa, mas o tempo passa muito rápido. Posso ir para os patrocinadores e a gente já volta? Com certeza. Então, ó, a gente vai continuar falando. Nós não falamos de mania ainda, porque tem noiva que tem manias, né, pastora? Muita. E ela terminou, antes de eu ir, eu só quero falar assim, ó, a senhora falou de expectativa. Para a área de cerimonial tem muito expectativa versus realidade. Quando a noiva chega assim, eu quero um evento que vale 300 mil, só que o budget dela é 30. Claro, existirão adaptações que podem ser feitas e ficar tão bom quanto, mas nunca vai ser uma realidade de um Pinterest. Nunca vai ser uma realidade de um aéreo que custa 100 mil reais. Mas tudo isso a gente vai falar mais um pouquinho no segundo bloco. Eu vou faturar e já volto. Até já! Gente, agora vamos falar dos patrocinadores. Quero chamar o primeiro patrocinador, SOS Gás, na cidade de Americana. Atende você, atende a tua casa, atende a tua empresa. Tá? Atende de segunda a sexta, sábados e domingos, horários especiais até a tua casa. Então não pode ficar sem. Ah, não conheço, Ayrton. Eu estou te indicando. Fala que viu no podcast Quero Festa, que vale a pena. SOS Gás, aqui embaixo, ó, os dados. Conto com você, hein? Agora eu quero falar dela, Sônia Farinassi, da Conquiste Flores. Sim, nossa patrocinadora, amiga e profissional de qualidade. Decoração, paisagismo e tudo que há de floricultura é nas Conquiste Flores. Santa Bárbara do Oeste, você e toda a região, ela atende o seu evento de uma forma geral, o teu condomínio com paisagismo. Gente, é completa essa empresa. Mande um recado, ela estará pronta para te atender. Ó, segue todos os links, todos os contatos da Conquiste Flores. Esta eu indico. Agora eu vou falar do JC Seguranças. Segurança, qualidade, profissionalismo no seu evento não é outra empresa. JC Seguranças. Qualidade há mais de 10 anos, uma empresa de credibilidade. Aquele que chega muito antes do seu evento começar e só sai depois que você foi embora e todos os fornecedores também. Esta é a empresa que eu indico para você e para o seu evento. JC Seguranças, ó, todos os contatos aqui embaixo. Segue o perfil que vale a pena. Mais um patrocinador chegando e agora eu quero falar dele. For Apple Eventos e Turismo. Sim, empresa de formatura e eventos em geral. De Mogi Guaçu e região para nossa região, trazendo qualidade, profissionalismo, fotos para o seu evento.
Então você diretora, você professora, você escola, está buscando uma formatura, uma colação de grau que vale a pena. Esta é a empresa, ó, segue todos os links aqui embaixo. Eu indico para o seu evento For Apple Eventos e Turismo. Vem e ó, já segue que vale a pena. Estamos de volta com o podcast Quero Festa. Primeiro bloco foi sensacional. Muita coisa boa. Ah, Wellington, eu quero assistir agora. Agora não. Termina de ver esse lançamento, essa estreia. Depois vai ficar salvo no canal. Você compartilha com o vizinho, com o pai, com a mãe, com o papagaio, com o periquito, porque vale a pena, gente. Então, ó, e já quero agradecer aos patrocinadores e principalmente, pessoal, entre lá, acesse cada perfil, conheça com detalhes, porque eu indico, combinado? E hoje eu recebo minha pastora, amiga há muito tempo, né, pastora Kelly? Com certeza, muito. Uma pessoa querida e futura psicóloga. Hoje nós já falamos de muita coisa, transtornos, coisas que as noivas vivem, assim, aquele alto e baixo, só que ainda tem muita coisa pela frente. Então assiste até o final, que eu tenho certeza que você vai amar. Pastora, fala pra mim, o que é a síndrome do humor? Que eu vejo muito nas noivas e às vezes elas não conseguem entender. Então vamos lá. O transtorno de humor, que é mais como é conhecido, ele é um dos transtornos mais difíceis da gente trabalhar dentro da psicologia. Justamente porque a palavra humor a gente já consegue entender, né? Essa oscilação. Dentro dele existe uma gama de transtornos. Por exemplo, o borderline, a bipolaridade principalmente está aí dentro, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu sou bipolar, porque ficou irritado, daqui a pouco tá rindo. Não é bem assim que funciona um transtorno, como eu disse para você, para ser atestado pelo DSM, né? Pelo CID, tem que ser observado, tem características, né? O transtorno, por exemplo, se a pessoa não dorme bem, é óbvio que ela vai acordar com mau humor, né? É óbvio que ela vai passar um dia mais difícil, porque ela precisava descansar o corpo. Então, isso tira o sono da noiva. Tira. Né? Essa Sociedade. Questão. Exatamente, o transtorno. Não vou dizer que a noiva vai ter um transtorno, até porque eu estou te explicando que para ser transtorno tem que ter lá características, né? 2, 3, para somar e dizer, é um transtorno. Mas ela pode ter, por exemplo, a gente fala sobre a gamofobia, que é o medo de casar, né? Aquele medo de dar errado o casamento, de será que vai dar certo? E será que eu encontrei realmente a tampa certa da minha panela, como dizem os nossos pais, né? E isso, o pânico vem, acelera o coração, a sudorese, né? Dor no peito, a pessoa se sente sufocada porque ela fica pensando que aquilo pode ser bom ou não para a vida dela. E aí, a oscilação do humor, né? A gente chama, eu posso dizer, Wellington, que a gente poderia chamar de síndrome, porque o transtorno é algo muito atestado e a síndrome é algo assim muito sintomático. Eu tenho agora, mas passou. Respiro, tá tudo bem, aí vem uma outra dificuldade, aí eu vou ter. Agora, um transtorno mesmo é uma coisa que tem que ser tratada mesmo, tem que tomar remédio para regulação, aí é um transtorno atestado mesmo. Mas as noivas têm várias síndromes, né, assim, que deixam elas, porque a mulher, você sabe, já tem por si próprio o sentimento aguçado. Aquilo, né, dentro dela. Imagina quando ela tá querendo muito algo, e aí ela se sente, às vezes, sufocada, passa mal, e oscila mesmo. A questão do humor oscila demais. Tem dia que... Aí o marido, né, o futuro marido já vai pensando, né? Oh, meu Deus, será que ela vai acordar assim? Será que ela vai ser assim pra vida? Será que hoje ela vai estar bem, amanhã não vai, né? Mas o transtorno de humor, ele é muito importante da gente ter que cuidar e descobrir. Porque às vezes uma noiva pode ter mesmo um transtorno e ela não saber. E aí nisso ela desencadeia e mostra mesmo que ela
tem esse transtorno. E ela chegou a vai um precisar pico de mesmo. emoção muito Ou grande. que ela vai precisar mesmo ir a um psiquiatra, ou fazer uma terapia. Não porque ela está estressada por conta do casamento, mas é porque realmente ela não sabia disso. Nossa, gente, não é fácil não. Como chama a fobia? Porque eu acho que a produção tem isso daqui. A produção não quer casar. É gamafobia. Gamafobia. Não Tem pode, viu, não, viu, gamafobia. produção? Tem gamafobia, medo de casamento. Dá Medo pânico, de casamento. acelera, só de pensar já tá acelerando, aí começa a suar, né? Eu falo, cada vez que eu chego aqui, pastora, eu falo assim, vamos casar. Casamento é gostoso. Fazer festa é bom. E eu gosto, né, gente? Por isso que o podcast é Quero Festa. Eu também gosto. A senhora gosta, né, pastora? Eu gosto. Inclusive fiz o seu, né? Olha Foi aí. a pastora que fez meu casamento. Logo renovação, né, pastora? Lindo casamento. Chorou que nem criança, viu, gente? Imagina, nem chora. A Carla entrar, nossa, ele abriu a boca a chorar. Pastora, e a ansiedade? Afeta todos os tipos de pessoas? É mais voltado só para a mulher? Ou porque assim, todo mundo fala muito da noiva, mas o noivo também fica ansioso? Com certeza. Porque a gente tá falando com bastante noiva dentro de cá, lá no vídeo agora. Mas quantos noivos também têm medo do novo, dos boletos que vão chegar, da vida que muda? Porque você morar com pais é uma coisa. Principalmente os homens. Não é? Porque chega, a roupa tá lavada, o guarda-roupa tá pronto, tá tudo em ordem. Na casa vai mudar. A mulher vem com uma cultura e o homem vem com outra. Exatamente. E aí começam as renúncias e as possíveis brigas. Ele fica indeciso, ansioso, com medo do novo também, pastor? Com certeza. Eu acho que talvez na maneira do homem lidar, que assim, a mulher tem um jeito de lidar com a situação, a mulher é muita emoção. O homem, ele tem mais razão. Porém, existem homens que eles também conseguem ter esse feeling da emoção mais apurada. E eles também ficam muito ansiosos. Por exemplo, o atraso da noiva gera uma ansiedade no homem, assim, cruel. Porque ele não vê a hora. Ela não vê a hora dela entrar pela porta, dele olhar para ela e ver que aquilo está sendo realizado. Né? Aquela ansiedade também que existe no homem, porque ele vai ser um marido. Será que ele vai dar conta? Será que vai ser provedor? Exatamente. Será que eu vou dar conta? De repente, uma filha que foi muito amada, muito, vamos dizer assim, até mimada, mas não estou dizendo mimado naquele sentido de mimimi, estou dizendo mimada assim, muito amada pela família, e aí ele se sente naquela responsabilidade de que ele precisa dar continuidade àquilo para ela, e a ansiedade, o medo de que isso não vai acontecer. Então, os noivos também têm medo de acontecer alguma coisa. Por exemplo, o homem tem mais medo da mãe dele passar mal do que a noiva. Porque a noiva vai pro dia da noiva, ela leva a mãe, então a segunda pessoa figura dentro daquele casamento, a mãe tá lá, né, bonitona. Mas o noivo já tem mais medo que a mãe passe mal, que o pai. Eles ficam mais de olho na família deles. Eu percebo isso ao longo dos tempos, dos casamentos que eu já fiz, que o noivo tem mais preocupação com a mãe dele. Porque geralmente, eu não sei se você já observou, mas às vezes é a mãe do noivo que passa mais mal do que a mãe da noiva. A mãe da noiva tá lá brilhando junto com ela, não é? Ela foi pro spa, ela fez tudo aquilo. E a mãe do noivo não, né? E o filho é muito agarrado com a mãe. O vínculo, né? Eu ia falar, o muito vínculo. agarrado com a mãe. Então, ele também pensa isso. E tem essa questão também, viu, Elton? De que depois ele vai chegar em casa e as coisas dele talvez não estejam como estavam na casa dele. Sim. Né? E ele não conseguir lidar com isso. Como que vai ser agora, né? Quando eu deixo o sapato jogado e a minha mãe pegava e ela não pega. Ou ela vira e fala assim, agora você vai lavar o seu tênis. Mas a minha mãe sempre lavou, sua mãe, mas eu não vou lavar. Então, assim, todo esse novo traz muito medo para o homem também. Mas eu creio que aqueles que têm pensado em fazer um casamento, eu acho que não é só a festa. Eu acredito que as pessoas têm desejo. Você sabe que o índice de divórcio, ele diminuiu até. Mas as pessoas têm se divorciado assim com menos de 10 anos. O maior índice é menos de 10 anos de casado. Porque às vezes casa muito imaturo, não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com pessoas diferentes.
né? Porque agora você não vai conviver mais dentro da sua casa daquele jeito, agora é outro nível. Então, ainda que foi reduzido os níveis de divórcio nesse sentido, a estatística, mas os casais hoje mais novos, às vezes, estão muito preocupados com o status e não com aquilo que é o real, que é o casal mesmo, né? Então, isso tudo é muito prejudicial para eles. Tem que dar esse passo com certeza. Tá vendo, pessoal? A gente brinca, fala que é sempre a noiva, a noiva, a noiva. Mas quantos homens também passam por insegurança? Às vezes você, noiva, não consegue entender o homem porque é muito fechado, porque pensa só no financeiro. Não é. Existe o lado sentimental, né, pastora? A mulher é mais emocional. Mais emocional. E o homem é muita razão. E aí a gente já tem que aprender a se adaptar. Por quê? Porque tudo existe um processo também, até mesmo na mente dele. Pastora, fala pra mim, inseguranças e medos ligadas diretamente e indiretamente no evento. Aí é interessante isso, porque ao longo da minha trajetória como pastora, eu já fiz muito casamentos, e aí as noivas, elas têm um estresse, e esse estresse, ele gera toda essa insegurança do dia. Eu acho que a tensão do dia ali, mas também toda uma tensão já... Eu acredito que se eles começam geralmente uns 2 anos, mais ou menos, para fazer esse plano, né? O bom é. Nem sempre, então. Não, então, tá tem vendo, uns que gente? chega com 6 meses. Ah, meu Deus. Né? Então, você imagina o nível de cabelo em pé que essa noiva fica, né? De estresse, de ansiedade, de tudo que ela vai viver, né? Agora, esse estresse, ele precisa ser domado. Sabe? Eu digo assim que, às vezes, a nossa saúde emocional, ela é como a roupa que a gente veste. Então, se você acorda dizendo assim, já vou para aquela empresa, porque isso, aquilo, a pessoa ela já está buscando aquele, ela já vestiu uma roupa daquilo. Então, a noiva, no decorrer desse processo de cuidado, de planejamento cerimonial, ela também precisa diariamente se vestir. Dizer assim, hoje eu não vou me estressar com isso. Eu recebi a ligação do Wellington que isso não está funcionando, que não está dando certo. Mas eu vou respirar e vou confiar no cerimonialista. Ele vai fazer o negócio acontecer. Vai mandar outra proposta, outros valores. Isso vai acontecer. Então, ela precisa lidar, ela precisa domar. O estresse, às vezes, pré-nupcial, até o dia, ele é como um cabelo bem crespo, sabe? Que precisa ser domado. Verdade, sabe? Assim, que a pessoa tem que ficar horas ali ajeitando o cachinho e afofando, assim, para ela domar aquela rebelião, principalmente quando acorda, né? E aí, quando termina tudo aquilo, ela perceber que deu certo. E que nem era tudo aquilo. Exatamente, porque a gente maximiza, porque um dos pontos da ansiedade e da depressão é maximizar as coisas. Tudo aquilo que é pequeno, fácil de resolver, eu faço tudo aquilo tão grande, tão gigante, que parece que não tem solução, não vai dar certo, não, eu vou desistir, eu vou parar, porque isso não vai funcionar, porque eu estou maximizando, né? A mesma coisa generalizando, porque fulano tentou fazer, não deu certo, e comigo também não vai, não é porque não deu com ele, que não vai dar, também não vai dar certo com você, cada pessoa é uma pessoa. Cada jeito que a gente lida com alguma coisa, com os conteúdos que a gente tem na nossa vida, são diferentes. Que legal. Pastor, eu tive uma pessoa aqui no podcast, a Fran de Oliveira. Ela é da Alfa Empreendedoras. E ela trabalha com mulheres empreendedoras. E ela falou algo muito que para mim chocou muito e foi muito forte. Ela falou assim, criança tem medo. O ser humano vai ter medo também de insegurança de uma morte, mas criança ela tem um medo excessivo do quê? Pai, pega na mão e leva. Não sei andar, então ele pega na mão do pai e vai. O ser humano não pode ter esse medo nesta proporção. E a senhora acredita dessa maneira, pastora? Eu acho que a gente caminha no novo todo dia. Sim. Então, do mesmo jeito que quando a criança ela aprende a andar e ela cai, rala o joelhinho dela, eu falei até isso domingo, ela rala o joelho, mas aí a gente bate aquela palminha, né, para ela não chorar, que eu costumo dizer que isso não é certo, né, que a gente precisa deixar a criança sentir a dor, né, mas ela levanta e isso não vai impedir ela de andar. Então aquele medo tem que passar, porque o medo ele não é ruim,
A ansiedade, Wellington, ela não é ruim, elas são defesas nossas. Nós somos, isso é uma forma de nós nos defendermos. Porém, quando isso passa a ser em excesso, eu tenho mais medo, mais ansiedade, eu estou descontrolado, aí que é o problema. Então, realmente, o que precisa ser feito? Esse domar. Eu preciso lidar com esse conteúdo, né? Olha, a reunião, de repente, de planejamento exaltou, porque está muito nervoso. Vamos acalmar, vamos beber uma água, vamos tomar um café, vamos embora. Amanhã a gente marca de novo, vamos conversar. Os noivos não estão se entendendo? Gente, vamos respirar, né? Vão embora, conversem vocês, voltem com as decisões. Porque às vezes um quer uma coisa, outro quer outra, né? Sempre. E é isso que faz com que o medo venha. Porque será que se eu falar que eu não gosto disso, que isso vai gerar o quê na minha noiva? Sim. Isso vai gerar o quê no meu noivo? Né? Isso vai prejudicar o quê dentro desse andamento do casamento como um todo, né? Aí eu já falo como um todo. Então, eu penso que a gente não pode ser infantil, a gente tem que crescer. E aí, para fechar essa pergunta sua, a palavra é maturidade. A gente tem que elaborar, porque a psicanálise diz assim, ó, quem não elabora, repete. Então, se eu não elaborei aquilo vai virar uma repetição na minha vida. Eu sempre vou me defrontar com aquilo e não vou conseguir lidar com aquilo. Né? Então, a gente precisa elaborar e amadurecer. Porque quando aquilo voltar, ou alguma coisa semelhante, eu já sei lidar com aquilo. Então, a palavra é amadurecer. Né? Não tenho dinheiro para fazer o casamento dos 300 mil, eu tenho 30 mil, vou amadurecer isso. Sim. E ele vai ser tão lindo quanto o de 300. Porque é o seu dia. Ele é importante para você. Né? O mais importante vai estar lá no altar te esperando, noiva. Isso é o mais importante. E o noivo está lá esperando ela, linda. Né? É emocionante esse momento. Então, eu penso que amadurecimento é a palavra, a chave para tudo. Pastor, o bate-papo tá muito bom, mas tá passando assim, ó. Todo mundo que senta nessa mesa fala que corre. Corre mesmo, corre mesmo. Mas antes da gente finalizar, existe uma síndrome que muitas vezes os papais que estão em casa não conhecem. E falou de casar, falou que vai pôr aliança, falou que ficaram noivos, começa. Que é a síndrome do ninho vazio. Para quem tá em casa e não conhece, explica um pouquinho como funciona. A gente começou falando isso até no início, sobre a questão de um luto. E a síndrome do ninho vazio, que a palavra luto talvez seja muito forte, né? As pessoas falam luto é morte, né? E aí eu volto a dizer que luto não é só morte, é aquilo que eu perco. Então eu perdi a minha filhinha. Essa é a sensação que aquele pai tem. Eu conheço muitos pais, até pessoas assim, idôneas, muito idôneas, que quando a filha casou, ele começou a chorar no altar e chorou uma semana. Porque ele não conseguia pensar que ele ia chegar em casa e a filha não estava lá. Que aquele quarto, né, pais que passam 6 meses, 1 ano, eles não desmontaram ainda o quarto dos filhos. Sabe, tá lá aquele quarto do filho. Então, ele gera nele uma síndrome. E isso é perigoso porque, assim, eu volto a dizer, tudo aquilo que... Por que é síndrome? Porque são sintomas, sinais e sintomas. Não vai ser para sempre, mas pode acarretar, por exemplo, uma depressão. Então, se ele não for lidado, ele não lidar com esse conteúdo mais que 6 meses, chegar a 1 ano e ainda não conseguiu lidar com isso, então ele está entrando num transtorno. Aí ele está entrando talvez numa depressão, aí é outra configuração. Mas é aquela questão de um pai, uma mãe que gostam de ter os seus filhos à mesa todo dia, e aí olhar e a filha não vem para o almoço, o filho não vem, né? Porque eu falo do pai com a filha, mas a gente tem aquela questão da mãe com o filho também. Né? Ai, o meu menino, será que ele está comendo bem? Será que minha nora está fazendo a comidinha certa? Será que ela está passando a roupa dele, está cuidando bem dele? E os pais acabam sofrendo e muito por conta da falta dos filhos. Sim. E a dica que eu dou é assim, você, pai e mãe, né? Entenda que você não perdeu eles, só mudou de casa. E que ganhou mais um, né? Para agregar na família. É que nem eu falo, eu tenho 2 filhos, eu oro para ter filhas. Né? Tem que ter filhas, porque a gente sabe, ser nora não é fácil.
Eu acho que é isso. Não, que lindo, pastor. E realmente, a senhora falou algo, eu relembrei de um casal agora. Teve um pai pelo próprio filho. O filho, durante toda a semana, ele mandava assim: Wellington, meu pai não para de chorar. Meu pai não para de chorar. Fizemos lá no Colibri, até quero mandar um beijo pra eles, que são amigos agora, o Bruno Caísa. E aquele pai, da hora que ele começou o cortejo, a hora que acabou a festa, pastor, aquele pai só chorou. E ele deve ter chorado em outros dias também. Ele falava assim pra mim: Wellington, era ele que escolhia minha gravata pra ir pra igreja. Você imagina. Wellington, era ele que falava assim: esse sapato não tá bom, pai, tá feio. Wellington, era ele que falava assim, ó, chegava 2 horas da tarde, quando a gente chegava em casa, ele já me esperava com a xícara na mesa, porque era hora da gente tomar um café e conversar uns minutinhos, antes dele ir pro trabalho. Então ele falou assim: como que eu vou viver isso? Difícil. Vai fazer 2 anos agora que eles casaram. Hoje ele já se vê bem, já mudou, não se tornou um transtorno, né, tem pastora? Tem que passar. Mas É normal essa síndrome, porque o ninho vazio já está dizendo o nome, né? É quando você... Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela disse: eu construí essa casa enorme, agora o meu filho casou, daqui a pouco outro casa, eu vou ficar com esse casão. Né? Então, é se sentir esse vazio, né? Olhar e ver que o filho não vai chegar naquele horário, não vai escutar aquela voz. Mas aí eu volto a dizer, é só uma mudança de casa e uma agregação para um aumentativo da família, né? E isso é legal, mas é importante viver. Eu digo assim para todas as pessoas: porque eu ainda estou muito triste que isso aconteceu. Eu falo: pode chorar, não tem problema. Chora, porque chorar faz bem. E como diz o ditado, lava a alma, chora, mas o importante é continuar. A caminhada é não desistir. Que show. E aí, quais são os objetivos para 2024 e 2025, pastora? Na área da psicologia. E você fala, é pessoal agora? Tá. Então... Porque renovar os votos, a senhora também já sabe que tá aqui, ó, ao vivo aqui, tá estando à disposição. Tá chegando. Então, eu me formo agora, né? E aí, acredito que agora, em 2024, no início do ano, eu já comecei a atender num consultório. Eu já tenho visto esse consultório de uma supervisora minha. Show. Eu já tenho conversado com ela, já fui lá, já vi sala, tudo assim. Porque a gente, quem se adianta governa. Eu aprendi essa palavra esses dias, e é verdade, quem se adianta governa. E, assim, o meu projeto, eu falo assim muito com Deus, Wellington, assim, que Deus não me pôs para esta área só para ganhar dinheiro, até porque psicologia não vai deixar eu rica, né? Porque nenhuma área que trabalha a área humana muito assim vai deixar mesmo. Mas que eu possa ser um indicador de ajuda para alguém. Eu sei que eu já sou, mas que o Senhor me use para ajudar pessoas a elaborar os conteúdos que elas possuem dentro delas, né? Então, crescer, alavancar, trabalhar dentro da área, poder exercer essa profissão tão linda, com muita maestria, né? Com ética, com cuidado. Acho que isso é importante. E aí, pessoal que está assistindo o podcast, já se prepare, 2024, 2025, não só noivas, mas precisa de alguém, e aí agora eu peço para ela. Aonde que as pessoas te acham, pastora Kelly? No Instagram, né? Kelly Golaski. Facinho. O Golaski é simplesinho, viu, gente? Porque a gente pensa que tem um monte de letra. Não, é Golaski mesmo, com Q, U, I no finalzinho. Vai até passar aqui embaixo, pastora. Depois a produção já coloca. Kelly Golaski. A mesma coisa no Face, se quiser também achar. E na nossa comunidade. Na comunidade Aba, que também tem uma página, né? @comunidade.aba. Você pode me achar ali também. Com certeza estou pronta para ajudar. Eu atendo muitas pessoas já, né? O Wellington sabe disso, trabalha comigo, né? No desenvolvimento da obra de Deus. E precisando, estamos aqui para agregar as noivas também. Por que não? Lá, fazer uma parceria aí com a WL e trazer, trazer as noivas aí para poder ajudar elas Vamos ver. Nos enlaces aí. Pastora, foi uma honra te receber. O podcast Quero Festa fica muito feliz. Tenho certeza que quem está em casa ficou muito feliz de entender que elas não são únicas, que elas nem loucas. Nem loucas, porque é o que a maioria fala para mim. Eu tô ficando louca, eu tô ficando doida. São momentos que elas vão passar e que elas vão sentir falta. Eu falo para todas elas.
No dia do seu casamento, no dia seguinte, você vai falar assim, estou descansada. Mas começa toda a agitação do quê? Nossa, não tem mais o Wellington. Não tenho mais que pensar no buffet. Não tenho mais que sonhar com a decoração. Isso pode ser uma síndrome do ninho vazio também. Porque Sim. agora eu tava lá juntando tudo e agora Acabou tudo. acabou tudo. Já foi 6 horas. Mas é uma honra recebê-la. Fico muito feliz. O podcast fica aberto para a senhora voltar mais vezes. Muito obrigada. Leva um abraço aos meninos, ao pastor Com Marcos, certeza. que é uma honra. Ó, pastor, grande abraço, meu pastor. E ó, eu fico muito honrado. Gostou? Muito, e eu que agradeço. Obrigada, Wellington, pelo convite. Hoje eu disse para você, eu tô rindo aqui é de nervoso. Porque para mim é uma coisa nova, né? Eu me senti muito honrada, muito obrigada por fazer parte desse podcast e deste momento. Espero ter contribuído bastante com as noivas, não só com a noiva, mas com a família, né? Dentro dessa área. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado, pastora. Fico muito honrado, muito feliz. E você que assistiu esse podcast, já aproveita. Segue a pastora Kelly no Instagram, Kelly Golaski. Também não conheço o perfil do Wellington, ó, vai passar aqui embaixo. O Wellington Lice Cerimonial Profissional. O do podcast. Ah, mas o Wellington... Entra, acessa, segue, se inscreve no canal, porque vale a pena. E na próxima semana eu vou receber uma pessoa especial aqui também. Quem que vai vir, Wellington? Aguarde. Mas ela cuida da organização total. Ela vende grandes pacotes, ela traz a parte musical. Então, ó, vale a pena você esperar. E quinta-feira que vem, às 20 horas, tem um novo episódio. E eu te espero. Tchau, tchau!